Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Na verdade, vou confessar que nem vai ter edição. Vou trazer pra vocês agora um resumão do mercado do Galo com tudo o que tá acontecendo com os jogadores que foram ligados para chegar à cidade do Galo, dentro de possibilidades, dentro de negociações, entre as especulações que estão rolando, porque já é de conhecimento de todos. Os reforços vão chegar, é claro, tá demorando um pouco, a torcida fica na ansiedade, eu fico ansioso do lado de cá, a expectativa por uma boa temporada é muito grande e daqui a pouco, daqui a algumas semanas, o Atlético precisa apresentar a lista, na verdade, de jogadores que irão disputar as oitavas de final da Copa Libertadores. Então não se esqueça de deixar um like, que é muito importante, se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia do Galo. A meta de hoje é 3.000 likes, então conto com cada um de vocês curtindo o vídeo, compartilhando nos grupos do Galo e no Facebook, porque a partir de agora o resumão do mercado do Galo. Primeiro jogador que eu queria trazer para vocês, começando da defesa, é o zagueiro Gemerson. Conforme você sabe, Gemerson está hoje com 28 anos, é avaliado em 3 milhões de euros e tem contrato com o Corinthians se encerrando daqui a aproximadamente 18 dias. É isso mesmo, mais 3 semanas para o Gemerson estar ligado ao Corinthians, depois ele fica livre no mercado e um dos interessados na sua contratação, como você deve saber, é o Clube Atlético Mineiro. Como está a situação do Gemerson hoje? Primeiro, aquilo que o Gemerson pedia anteriormente não seria alcançado pelo Atlético. O Galo ofereceu a ele uma contraproposta apurada em aproximadamente 420 mil, 450 mil reais, quem apurou foi o Lucas Tanaka, e o Gemerson ficou de tentar abaixar esse pedido. A informação que eu recebi é que ele irá abaixar, ele irá conseguir diminuir esses valores para fechar com o Atlético. O Galo já deixou muito claro em todas as negociações com o zagueiro, em todas as procuras, sondagens, consultas, conversas, que não irá extrapolar o teto de 500 mil reais. Então a situação do Gemerson está em ponto de espera. O Galo primeiro tem o tempo para esperar o contrato dele terminar, mais 3 semanas. Dentre isso, analisa também outras possibilidades. Se o Gemerson não quiser abaixar para ganhar dentro daquilo que o clube está oferecendo, aí ele vai ter que procurar outro clube. Eu duvido muito que algum clube no Brasil pague a ele isso que ele está pedindo, algo na casa dos 700 mil reais por mês. Outro zagueiro que foi especulado é o zagueiro Samir, jogador de 26 anos que atua na Udinese. E eu, buscando informações, consegui fazer a seguinte apuração para você. Primeiro, a Udinese não aceita emprestar nesse primeiro momento o Samir para nenhum clube brasileiro, para nenhum outro clube, a não ser com uma compensação bacana financeira. Primeiro porque o Samir é titular absoluto no time da Udinese e ele está avaliado hoje em 5 milhões de euros aproximadamente. Você vê na tela as informações do Samir, 26 anos, 1,88 m, 5 milhões de euros é o seu valor de mercado. Ele ainda tem um contrato legal lá na Udinese, a Udinese não aceita emprestar o jogador. E o Galo também observa por meio do seu departamento de análise, não é verdade, que o Samir poderia ter uma difícil adaptação ao futebol brasileiro. O futebol italiano é uma coisa, futebol brasileiro é outra. E o Samir, nesse momento, bem distante de se tornar jogador do Atlético. Tá na hora de falar de Balbuena, esse tem informação nova, quem apurou foi o Luciano do Identidade 13, eu vou atualizá-las para vocês também. Situação do Balbuena, esse nome interessa a cúpula atleticana, porém vale muito a pena lembrar que o Balbuena, ele é um jogador que é gringo, não é verdade? E você vê na tela as informações do Balbuena no Transfer Market. Hoje tem 29 anos, é paraguaio, na verdade sempre está sendo convocado para a sua seleção. Balbuena tem hoje um valor de mercado de 5 milhões de euros e é um jogador que fica livre no mercado também
nesse mês de junho. A ideia do Balbuena, eu já falei pra vocês, é ficar na Europa. Ele dá prioridade total para um clube europeu, porém analisa uma volta ao futebol brasileiro caso não surja uma proposta boa. Não é qualquer proposta que vai fazer o Balbuena ficar no futebol europeu. Ele não irá trocar um projeto legal no Brasil ou no futebol sul-americano por um projeto ruim, por um time que fica caindo de divisão, um time sem nenhuma expressão no futebol europeu. Ele estava no West Ham, né, e procura um clube que irá pagar aquilo que ele deseja ganhar, já que ele tem o passe na mão, ficou livre de contrato, então pode negociar com qualquer clube, sem muita pressa, na verdade, e caso não chegue essa proposta europeia pelo Balbuena, e nesse momento ainda não chegou, pelo que temos apurado, essa proposta legal para o Balbuena, aí ele já vê com bons olhos uma vinda ao Brasil. O que o Atlético pensa de tudo isso? Primeiro, pelo que apuramos, né, e na verdade o Luciano trouxe de informação ontem, né, e eu consegui confirmar, o Atlético só vai fazer esforço para trazer o Balbuena se o Júnior Alonso for realmente vendido, se vier uma boa proposta nas mãos do Galo pelo Júnior Alonso. Primeiro, a situação de gringo hoje no elenco do Galo, ela é muito complicada, porque o Atlético está com excesso de gringos no seu elenco. Já chegou vez que o Cuca precisou escolher se iria cortar o Borreiro ou se iria cortar o Alan Franco da relação de relacionados. Até mesmo o Zaratio já ficou de fora da lista de relacionados. Então o Atlético não pode trazer gringo se não sair outro gringo. Ele ainda não conseguiu arrumar time para o Dylan Borreiro, não é verdade? E tem outros jogadores que podem sair. Em eventuais saídas, em eventuais vendas de jogadores, e o Atlético não conseguindo contratar zagueiro, não é verdade? O Galo trabalha com várias nuances, conversa com vários jogadores. Não é só um que está na pauta do Galo. No mínimo 4 jogadores conversam com a diretoria do Galo visando reforçar o sistema defensivo. Então, o Atlético com muita calma, lembrando, essa calma toda muitas das vezes é considerada como demora. Eu sou muito ansioso e sempre falo, o Galo tá demorando, mas eu prefiro que demore um pouco mais para contratar do que chegar e contratar um cara que a massa não vai ficar feliz, que não vai ter um bom resultado, e contratar um Bueno da vida, sabe? Eu prefiro esperar e o Galo trazer um grande zagueiro, um cara que chega e joga, do que contratar rápido, não é verdade? Para preencher uma lacuna com irresponsabilidade e um jogador que vai ganhar o seu salário, mas não vai dar um retorno técnico nem financeiro ao clube. Ou seja, nesse momento, a chance de Balbuena vir passa muito pela saída do Júnior Alonso e ele ainda não receber essa grande proposta que ele espera do futebol europeu. Davi Luiz, será que vem para o Atlético? Tem possibilidade, pessoal? Possibilidade praticamente zero. Primeiro, o Davi Luiz é outro jogador que vai dar prioridade para a Europa, não é verdade? Ele quer muito jogar no Benfica, né? E o Benfica sinalizou com aquela proposta, não é oficial, ele ainda não fechou com o Benfica, não fechou com nenhum clube brasileiro, porque não está com pressa, não é verdade? Jogador saindo de grandes clubes europeus estão recheados de grana, então eles querem dar aquela última cartada no futebol europeu, tentando um contrato ali de 3, 4 anos para despedir, né, em bom nível e vir para o Brasil já mais velhos, né? O caso do Davi Luiz entra muito nessa situação. Aqui no Brasil quem demonstrou interesse foi o Galo e também o Flamengo, mas enquanto Davi Luiz estiver olhando para clubes do futebol brasileiro, estiver olhando para o Galo, querendo ganhar 1 milhão, 1,5 milhão de salário, é impossível contratar esse tipo de jogador, não é verdade? Improvável a vinda dele para o Atlético, principalmente nesses valores. Então, praticamente dá para descartar a contratação do Davi Luiz nesse momento no Galo. Outro que joga de zagueiro, mas é volante, tem sido comentado nos últimos dias, é o Fernandinho, jogador de 36 anos, avaliado em 2,5 milhões de euros, ficou livre no mercado, na verdade, dia 30 ele fica livre, mas já é considerado livre no mercado o Fernandinho, porque o Manchester City não irá renovar o seu contrato. A situação do Fernandinho é um pouco mais cômoda, porque é um jogador que ficou livre no mercado, é um jogador que vê com bons olhos nele, que não espera tanto essa proposta do futebol europeu. Caso venha, aí vai ficar um pouco
pouco difícil, principalmente se for um clube legal, mas é um jogador que está inclinado sim, que já vê com bons olhos uma vinda ao futebol brasileiro já nesse primeiro momento. É um jogador que talvez não espere tanto proposta da Europa, mas existe um conflito de interesse hoje na cabeça do Fernandinho. Primeiro, ele recebeu um convite que você já sabe, de ser auxiliar do Guardiola. E pelo que eu busquei de informação, ele não decidiu ainda se vai continuar jogando, se volta para o futebol brasileiro ou se vai ser auxiliar do Guardiola. Ou seja, tem esse impasse. O Fernandinho hoje espera a proposta ainda não chegou. No futebol brasileiro ele dá uma certa preferência para o Atlético Paranaense. Ele não esconde o seu carinho pelo clube paranaense, mas vê com bons olhos. Porém, o Atlético, que demonstrou interesse na consulta e na sondagem, não apresentou proposta para o jogador. Claro, o salário teria que ser um pouco mais elevado, porque o Fernandinho é craque. O Fernandinho estava jogando há pouco tempo no Manchester City, na verdade sendo treinado pelo grande Guardiola. Eu faria um esforço pelo Fernandinho. Esse é um jogador que eu faria um grande esforço. Já teve campanha, inclusive, no Twitter, assunto mais comentado pela torcida do Galo. Por enquanto, ainda não chegou a proposta para o Fernandinho. Eu acho que ele cairia como luva, até porque o Fernandinho joga como volante e também como zagueiro. E qualidade, sabemos que ele tem bastante. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre atacantes. E o primeiro que eu separei para vocês, tá na tela a informação a respeito do nosso querido jogador Rafael Santos Borré. 25 anos, o colombiano, muito valorizado no River Plate, 15 milhões de euros. É o valor do seu passe e o Borré é disputado por clubes europeus, é disputado por clubes brasileiros, disputado no campo da Guerra Fria, porque ainda não chegou proposta oficial vantajosa nas mãos do Santos Borré. Pelo menos hoje, nesse momento da gravação do vídeo, agora eu conto no meu relógio 3 horas da manhã e 12 minutos, ele não tinha nenhuma proposta oficial vantajosa. E o Borré é aquele tipo de cara que já deixou muito claro na negociação com clubes brasileiros que vai dificultar uma vinda, né? Aconteceu um impasse na última negociação que ele estava tendo para vir jogar no Brasil. Ele ficou meio que com raiva, não é verdade? E voltou atrás, não quis mais negociar. Ele espera há muito tempo uma proposta da Europa que ainda não chegou. E ele pede muito alto. É um jogador que enquanto estiver oferecendo, enquanto estiver pedindo, me perdoe, salário europeu para time brasileiro, vai ter muita dificuldade de fechar. O Borré, ele tá pedindo aproximadamente 40 milhões de reais, tá? De luvas, somente de luvas pela sua contratação, já que vai ficar livre no mercado. Então, a situação do Borré é a seguinte: além dos 40 milhões de reais que ele tá pedindo de luvas, o clube que contratar o Borré vai ter que pagar ele algo na casa ali dos 1 milhão e meio de reais. Ou seja, a pedida está muito alta. E o que o Atlético faz nesse momento? Primeiro, quer o jogador? Sim. Quem não tem interesse no Borré? O Galo demonstrou interesse no Borré, porém se assustou com as altas cifras. E nesse primeiro momento, enquanto o Atlético não conseguir equacionar algumas questões envolvendo saída de jogadores, ele não vai contratar o Borré. Para ele contratar o Borré, o que precisa acontecer? Primeiro, o Borré diminuir as luvas, diminuir também o seu salário. Isso passa muito por ele não receber uma proposta vantajosa da Europa, porque é o seguinte: quando você está livre e tem nas suas mãos o seu passe, muitos clubes sondando com interesse, você joga o preço lá em cima. À medida que você não consegue fechar, à medida que não chega essa proposta para o Borré, vamos dizer assim, ele começa a baixar. É assim com vários jogadores. Foi assim com o Nath Fernandes, foi assim também com o próprio Hulk, com outros jogadores que vieram. O Galo não está contratando rápido, não está ouvindo a pedido do jogador, vai lá e contrata. Primeiro, porque o Borré hoje teria que disputar a posição com o Hulk, não é verdade? Ou jogar pela direita na do Savarino, né? E o Borré, a gente sabe que ele funciona melhor jogando de centroavante. Mas a questão nem é essa. Primeiro, passa pela readequação do salário dele na realidade brasileira, ganhar mais baixo do que ele está pedindo, abaixar o valor das luvas que ele vem pedindo, beleza? E também passa por uma eventual saída do Vargas, pelo que eu busquei de informação. O Vargas é especulado em alguns clubes, os árabes demonstraram interesse, clubes mexicanos já sondaram o Atlético, a diretoria nega, é normal, não quer dar nenhuma margem para atrapalhar nenhuma negociação, mas
creio eu que se o Vargas é negociado, aí o Atlético poderia forçar um pouco, né, tentar convencer o Borré a baixar esses valores e vir jogar junto com o seu amigo, né, que é o nosso querido Nacho Fernandes. Borré então em compasso de espera, muito procurado. Outro jogador que é muito comentado aqui no Galo, eu gostaria de trazer atualização sobre ele, é o Marinho, né, e o Marinho é o jogador que é o sonho de consumo do Cuca. O Cuca é o grande entusiasta da contratação do Marinho, porque foi muito bem com ele e o Cuca e o Marinho têm uma boa relação, uma relação de amizade, são muito próximos, não é verdade? O Marinho já falou muito bem do Cuca, o Cuca do Marinho, e nesse momento tá o seguinte: o Santos, mesmo muito endividado, ele segue sendo aquele clube chato, aquele clube que não libera o jogador, aquele clube que quer sempre jogar o preço lá em cima, e porque a procura em cima do Marinho tá muito grande. Você tem um bem, muita gente te procura, você não vai vender o seu bem por um preço lá embaixo, você vai colocar o mais alto que você puder. É que o Santos está fazendo, está pedindo 8 milhões de euros pelo Marinho, e à medida do possível, assim como eu falei do Borré, não for conseguindo esses valores, ele vai abaixando, não é verdade? E o Atlético, segundo o Jorge Nicola, ele prepara uma oferta para o Marinho nos próximos dias. Ele namora a possibilidade de apresentar uma proposta, só que dessa vez oficial, já que nas informações que saiu da imprensa paulista, o Galo já teria oferecido 4 milhões de dólares, mais 2 jogadores, que seria o Gabriel e o Natan, mas essa informação que veio da imprensa paulista, a informação que eu consegui aqui em Minas Gerais, é que o Atlético estuda ainda essa proposta oficial para o Marinho. É um jogador que agrada a comissão técnica, nem tanto a diretoria. Existe esse impasse, tá? Ele agrada muito a comissão técnica e nem tanto a diretoria, até porque é um investimento alto. E vale lembrar, né, pessoal, o Marinho é um jogador que não mais se revende para a Europa. Ele se revende para a China, para a Ásia, para o Japão, mas para a Europa aí é bem complicado. Aí você pega e vai investir um valor acima na casa dos 8 milhões de euros por um jogador como o Marinho, vai dar um retorno técnico imediato. Vai chegar sendo titular praticamente. Porém, passa também pela venda do Savarino. O Atlético só vai subir o sarrafo um pouco, só vai investir, tentar abrir os cofres se perder o Savarino. Porque enquanto tiver o Savarino, aí você vai trazer o Marinho para o Savarino ser banco do Marinho, fica meio complicado. Aí em vez de valorizar o ativo, vai desvalorizar. Claro, Savarino tá na seleção, tá desfalcando o Atlético, mas daqui um mês ele volta, né, e volta a figurar aí entre os titulares certamente. Então o Marinho, primeiro, Santos diminui a pedida, tá? O Santos diminuindo a pedida, o Atlético vai com força, tá estudando já essa proposta, a concorrência é muito grande, o Atlético odeia leilão, todo mundo sabe disso, então temos que esperar um pouco mais para falar sobre a situação do atacante Marinho. Agora, os jogadores que eu não trouxe aqui é porque eu não consegui informações e alguns deles já me sopraram que estão descartados. Dudu pode descartar o jogador, Alex Teixeira pode descartar o jogador, Diego Costa pode descartar o jogador, segundo a pessoa com quem conversei, segundo essa pessoa que eu busquei essas informações, beleza? Então não se esqueça de deixar aquele like no vídeo, muito difícil trazer um vídeo assim, sem edição, na correria, beleza? Deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal que é muito importante e deixa a sua opinião aqui embaixo, eu quero muito saber tudo sobre o mercado. Muito jogador vai pintar notícia em cima da hora, vai pintar notícia de negociação em cima da hora que já tá quase fechando. O Galo não procurou só esses jogadores que eu trouxe, não tem só esses jogadores na mira, vai ter jogador chegando no Galo que ninguém imagina, pelo que essa pessoa me falou. Avançando a negociação, aí a imprensa vai ficar sabendo, porque hoje Rodrigo Caetano junto com a diretoria tá sabendo muito bem, né, ir naquela do Maluf, de esconder a informação e só divulgar na hora certa, na hora que já está em vias de ser concretizada. Então é isso que eu gostaria de trazer, deixa o like, se inscreve, compartilha, tamo junto, eu volto ainda hoje com mais notícias do nosso clube Atlético Mineiro.